Glória a Deus, passando aqui para deixar mais uma mensagem para vocês, que está lá em José 41, 3, 4, 5 e 6. Vão continuando a leitura, porque Deus vai falar muito com vocês através dessa mensagem. José estava ali saindo de um nível e passando para o outro. José estava saindo daquele local de prisão que ele se encontrava e indo agora para um outro nível. Porque quando José ali interpretou os sonhos de Faraó, ali já estava havendo uma mudança de nível na vida de José. Porque a partir daquele momento ali para frente, a situação de José iria mudar e muito. Porque havia um propósito ali naquele sonho a qual o Senhor deu para Faraó. E através ali daquele sonho, José entrou em cena. E quando José entrou em cena ali, naquele momento, para traduzir ali aquele sonho que o Senhor tinha dado a Faraó, ali estava acontecendo já um mover de Deus para honrar José. E quando o Senhor quer honrar os filhos dele, o Senhor, ele faz esse tipo de situação acontecer. Quando o Senhor decide honrar os filhos dele, os servos dele, o Senhor começa a movimentar as águas em favor dos filhos dele, mudando coisas de lugar, dando sonhos, dando visões e usando os filhos dele que foi separado para esse propósito, para poder estar então honrando os filhos dele. E é assim que o Senhor trabalha em nossa vida. Quando nós menos esperamos, o Senhor vem e movimenta em nosso favor. Tem momento da nossa vida que nós achamos que o Senhor não está fazendo nada. O Senhor não está preparando nada em nosso favor. Mas está sim, meu irmão. Quando o Senhor fica em silêncio, o Senhor está trabalhando. Seja na vida daquele que está longe, seja na vida daquele que está próximo de você. E Deus usa quem você menos espera para poder estar te honrando. O Senhor que usou Faraó para honrar José. O Senhor que usou a vida de Faraó para estar honrando José. E o Senhor usou José nessa situação, nessa história, de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente, dando a ele a interpretação daquele sonho. Quando o Senhor coloca em ação um profeta dele, quando o Senhor coloca em ação um servo dele, é para poder ele ser honrado. O Senhor não levanta os filhos dele, os servos dele à toa. O inimigo faz de tudo para derrubar os servos e os filhos do Senhor, mas ele levanta para cair, porque quando Deus decide honrar os servos dele, Deus honra. Deus muda a situação, Deus movimenta as águas, Deus faz milagre acontecer, Deus usa o inimigo para te honrar, Deus usa aquele que está falando mal de você para te honrar, Deus usa aquele que está te defamando para te honrar, e chega um certo momento que o Senhor levanta, sim, esse inimigo para poder nos honrar, nos levantar. E assim o Senhor fez com Faraó, dando ele os sonhos e tirando lá do cárcere José para estar poder interpretando esses sonhos. O Senhor tirou José de um estado ali de prisão para estar levando ele para um outro nível, nível de crescimento, nível de prosperidade. Ali estava acontecendo já o mover de Deus. E o Senhor deu a esse servo dele, esse profeta dele, homem separado por ele, para estar ali interpretando esses sonhos. E é assim que o Senhor vai fazer na sua vida. O Senhor vai fazer o inimigo te honrar. O Senhor vai fazer aquele que fala mal de você, te critica, que te defama para te honrar. O Senhor vai trazer de longe, vai trazer de perto para poder te honrar. O Senhor vai movimentar uma situação aí para que este ou aquele que está longe ou perto, de alguma forma venha te honrar. Porque o Senhor, ele não deixa de honrar os filhos dele. Aqui, José estava mudando de nível.
O Senhor estava pegando José de um nível e levando para o outro de uma forma sobrenatural, de uma forma que só o Senhor poderia fazer. Não tinha uma outra forma. Ali o Senhor, ele usou estratégia, ele deu sonho a Faraó e fez com que José interpretasse. O Senhor usa estratégias para nos honrar. O Senhor, ele movimenta toda uma situação. Ele, quando a gente menos espera, ele vem fazendo, ele vem movendo. Ele tira daqui, ele coloca ali tudo para nos honrar. O Senhor está sempre com um passo à frente do inimigo. O Senhor sempre chega na frente do inimigo para poder nos honrar. Quando o inimigo diz, aquele ali acabou, aquele ali está acabado, já era para ele, engano, porque o Senhor já tem um plano perfeito para nos honrar. O Senhor já tem uma estratégia montada para poder nos honrar. E assim o Senhor fez com José. O Senhor, ele honrou José em tudo. José passou um processo difícil, um processo de sofrimento, de tristeza, de solidão, ali dentro daquela prisão, dentro daquele cárcere. O Senhor abriu aquele cárcere e honrou José. Deus hoje está abrindo cárceres aqui nessa tarde. Tem cárceres hoje sendo abertos, porque o Senhor quer honrar filhos dele. O Senhor quer honrar servos dele aqui. Quando o Senhor tirou José ali daquele cárcere e levou para a presença de Faraó, ali já era um outro nível. Deus está te levando para um outro nível hoje. Nível espiritual, nível financeiramente falando, nível de falência para prosperidade, para crescimento, tanto no mundo espiritual quanto aqui na terra. Você está mudando de nível. O Senhor está usando de estratégia para poder te reerguer, te levantar novamente. Muitas pessoas que te julgaram vão ver o que o Senhor vai fazer. Tem pessoas que te oprimiram com palavras, dizendo que não ia dar em nada e que você não ia crescer, que você não ia prosperar, que era fogo de palha, que não ia passar disso. Mas o Senhor que está dizendo, está subindo de nível. Tem um nível aí para você diferenciado. Quando nós passamos por um processo difícil, como José passou por esse processo difícil, foi para poder honrar ele lá na frente. Glória a Deus. O Senhor usa o inimigo para poder nos honrar. O Senhor usa quem nós menos esperamos para poder nos honrar. Deus coloca pessoas diferenciadas próximas de nós. Deus traz pessoas de longe e coloca para perto para poder nos honrar. E o Senhor também nos leva a lugares quando nós menos esperamos para que nós sejamos honradas. Quando o Senhor nos tira para um lugar e coloca no outro, tem algo acontecendo, tem algo ali que Deus está trabalhando, tem estratégias de Deus sendo feita, e o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos garante a vitória. Então o Senhor hoje está falando aqui de honra, o Senhor está falando aqui de um outro nível de situação, de um outro nível de vida, de uma mudança de vida. Tem algo acontecendo, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, movendo estratégia. Deus vai colocar tudo no lugar para você. Deus Todo-Poderoso está trabalhando, pode ficar em paz. Tem estratégia de Deus sendo movida, sendo feita para poder te honrar. O Senhor vai te levar para uma próxima fase. O Senhor vai te tirar dessa fase que você está e vai te levar para um nível mais elevado. Um nível mais elevado. Aqui o Senhor tirou José de um nível de falência, de um nível que estava dando o que falar. José estava preso, estava num cárcere, longe da família, longe de todos, mas o Senhor fez com que Faraó lembrasse e mandasse chamar ele. Ainda que o homem se esqueça de você, Deus não se esquece.
Ainda que o homem te deixe de lado, Deus vem e te traz para perto dele. Não se preocupe, o homem pode te esquecer, mas Deus não te esquece. Deus está sempre lembrando de você. E na hora oportuna, no tempo oportuno, o Senhor chega na sua história e te tira desse nível que você se encontra e leva você para uma próxima fase, um novo nível. Então se prepara, tem um nível de Deus aí mais elevado para você. Nessa tarde de hoje, através dessa palavra, o Senhor está te dizendo, é mudança de fase, é mudança de nível, está saindo de um nível e indo para o outro, está saindo de uma fase e indo para outra fase, porque assim o Senhor quer, assim o Senhor deseja, é ordem do Senhor. O Senhor está montando estratégias para poder te favorecer. O Senhor chega na sua história e faz o homem lembrar de você para te honrar. Faz o homem lembrar de você para te dar honra. O Senhor traz de longe, traz para perto de você e faz te honrar. É assim que o Senhor faz. O Senhor monta estratégias para nos honrar. E eu deixo essa palavra aqui para você. Uma palavra de honra, de mudança de nível, de mudança de fase que o Senhor está fazendo na sua vida nesse dia de hoje. Então recebe aí, é para você. Obrigada por estar comigo até agora. Vai dando o seu joia. Amém? Deus abençoe.